Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Não tem ninguém hoje pela primeira vez, né? Não tem. Tá ligado? Tá ouvindo? Então, boa noite também aos nossos amigos da internet que nos assistem. Então, nós vamos aos recadinhos aqui da casa, tá? Os costumeiros. Então, nós temos palestras e passes todos os dias e os horários estão afixados lá no mural para quem está aqui. E também no site tem os dias e os horários das palestras. Na área social, nós atendemos as famílias, né, cadastradas, que são... elas recebem a cesta básica no segundo domingo de cada mês. E a gente continua pedindo e também agradecendo os alimentos que a gente tem recebido que para compor essa cesta, né? Então, a gente continua pedindo os itens básicos, que é arroz, feijão, açúcar, sal, leite em pó, farinha de trigo, fubá, bolacha, doce salgado, molho de tomate e macarrão. Fora esses itens, né, tudo que a gente puder trazer, que a gente tenha lá na despensa ou que queira comprar, é muito bem-vindo, tá, gente? Para a gente poder entregar a cesta completa. Nós temos também o trabalho que é feito com os moradores de rua, né? Que é aos sábados, todos os sábados, a partir das 16h30. Tem sempre uma equipe aqui, a cada sábado, que monta os lanches, prepara e faz a entrega. Então, se alguém não conhece e quiser conhecer também, é um trabalho muito bonito e gratificante, certo? Para quem não conhece. Nós temos o plantão de atendimento, que é o atendimento fraterno, sempre meia hora antes de cada palestra, tá? Então, se alguém quiser passar no plantão de atendimento, quiser conversar um pouco, né? Então, tem sempre um trabalhador aqui meia hora antes, 20 minutos antes de cada palestra, tá bom? Então, é só falar que quer passar no plantão e tem sempre alguém lá disponível para conversar. Nós também temos os cursos na casa, que são importantíssimos, né? Então, a gente precisa fazer, não só receber o passe, por exemplo, vir a casa e ficar recebendo o passe, é importante. Mas o estudo é muito mais. Então, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai também tendo mais autonomia, né? Digamos assim, na questão do passe, né? Não que ele não seja útil, porém o estudo esclarece muito mais, né? Quando a gente aprende, estuda, é bem melhor. Então, a casa oferece os cursos desde o primeiro ano básico e as inscrições já estão abertas, né? É só procurar um trabalhador da casa e falar que tem interesse. Hoje tem só trabalhadores, mas os nossos amigos que estão nos escutando, nós temos essa possibilidade. Então, é só vir à casa, fazer a inscrição e começar o curso, né? Temos aí os dias e horários também determinados. Nós estamos ainda na campanha para ajudar a casa Cotique, né? Que é uma parceira, que é uma casa que cuida só de crianças, que não com permanência, né? De longa permanência. Então, nós estamos com uma ação social, uma rifa de uma cesta básica, que o sorteio vai ser dia 22 próximo. E ela custa só R$10. Então, se alguém não adquiriu e quiser colaborar, é só procurar um de nós, nós temos o carnezinho, tá bom? Boa noite. Nós temos ainda... não chegou ainda o Natal e se alguém ainda for presentear e quiser, nós temos a livraria também, que é uma boa opção, são os livros, né? Para dar de presente. Então, se a gente não comprou ainda, ainda dá tempo, tá bom? Então, tem sempre alguém também aqui antes das palestras que a livraria fica aberta. Tem ainda a coleção do Mirabelli, que quem não adquiriu e quiser, tem o primeiro volume e o segundo volume ainda disponíveis, tá bom? Acho que de recadinhos é isso, basicamente. Então, agora nós vamos nos aquietando, nos tranquilizando, sentando de uma maneira mais confortável, para a gente poder estar sintonizando com os nossos amigos aqui da casa, os mentores que prepararam essa sala, esse ambiente para os trabalhos de hoje.
A gente agradece, então, imensamente por esta oportunidade de estarmos aqui. Essa troca de energia, essa tranquilidade, nos possibilita enfrentar os nossos desafios de todos os dias. Esse abraço que a gente recebe ao entrar nesta casa, que é o nosso sustento, né, espiritualmente falando, que a gente então recebe aquele apoio necessário para que a gente possa continuar firme a nossa trajetória. Então, imensamente gratos por estarmos aqui. Nós vamos dar início à palestra do dia de hoje. Assim seja. Então, o tema é o meninozinho nas suas palhas. E o Caetano vai, então, falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, Caê. Vamos lá. Criatura pequena é um problema, né? Fica lá embaixo o microfone. Tem que botar aqui. Ela ainda leva a sério. Gente, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, ou continue em nossos corações. Agradecendo ao Pai de amor que nos permite mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Essa é uma oportunidade única que nós temos de meditar na nossa vida de espíritos imortais. Eu sempre repito isso, vocês já sabem que eu faço esse jargão, né? Porque eu acho importante a gente ter em mente, muito presente, que nós nessa casa, nesses momentos, nós temos que refletir sobre a nossa condição de almas imortais, ou, se vocês preferirem, espíritos imortais, né? Isso é de fundamental importância, né, senhor Américo? Temos sempre presente essa noção, né, de que nós transcendemos a matéria. Muito bem, e o texto de hoje é da redação do Momento Espírita, porque em dezembro nós convencionamos comemorar a chegada do menino Jesus entre nós há 2000 anos, fato que aconteceu há 2000 anos, e eles nos deram aqui um texto para servir de base, que é, como ela me disse, o meninozinho nas suas palhas. Olha que bonitinho, que tchu-tchu-tchu, né? Pois é, engraçado. Não vamos esquecer os nossos irmãos que acompanham pela internet, que já estão nos seguindo. Muito boa noite a todos, e que eles também recebam os bons fluidos que nós vamos criar nesses instantes, né? Nessa egrégora fantástica que nós vamos criar aqui de amor, que esses fluidos também cheguem aos nossos irmãos. Então, ele baseou esse texto aqui num texto da Cecília Meirelles, que eu vou reproduzir aqui para a gente esquentar o nosso papo, para dar um aquecimento. Vamos lá, ó. A cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatalidades. Enche-se de brilhos e cores, sinos que não tocam, balões que não sobem, anjos e santos que não se movem, estrelas que jamais estiveram no céu. As lojas querem ser diferentes, fugir à realidade do ano inteiro. Enfeitam-se com fitas e flores, neve de algodão de vidro, fios de ouro e prata, cetins, luzes, todas as coisas que possam representar beleza e excelência. Tudo isso para celebrar um meninozinho envolto em pobres panos, deitado numas palhas, há cerca de mais de 2000 anos, num abrigo de animais em Belém. Ai, que bonito isso, né? Fofinho, né? Tchu-tchu-tchu mesmo esse negócio aqui. Pois é. Aí ele vai dizer que Cecília Meirelles apresenta um cenário muito comum, ainda nos dias de hoje, né? Persiste, né? A cidade toda fica enfeitada, né? Está tudo enfeitado, cheio de luzes, tá? Um pouco menos porque é da crise energética, né? Então, mas sempre tem, né? O comércio, a paulista, tudo enfeitada, né? Para receber, para comemorar essa data, para marcar esse momento, né? Aí ela diz, as ruas, o comércio, as pessoas, todos se enfeitam, sem saber muito bem por quê, ok? A bem da verdade. Quer dizer, ninguém sabe, reflete profundamente por que de tudo isso. Se pararmos para pensar profundo, então não é só pensar en passant, né? Tem que meditar, parar para meditar. Agora nós estamos fazendo aqui, vamos parar para meditar, né? Encontraremos poucas ligações reais entre toda essa balbúrdia, todos os badulaques e ornamentações, e o meninozinho envolto em pobres panos e palhas, como lembra a escritora. Então tem pouca conexão, né? Todo esse cenário com
a cena ocorrida 2000 anos atrás, lá em Belém, quando Jesus, o maior de todos os espíritos que o Pai já enviou para nos ensinar, nessa escola bendita que nós chamamos de planeta Terra, que nós gentilmente ou amorosamente chamamos de Jesus. Então, todo esse clima não tem nada a ver com aquele clima que acontecia lá em Belém, é isso que ela está colocando, né? E que nessa confusão toda, nós não refletimos sobre isso, né? E que nós temos que parar um pouco para pensar sobre isso. Aliás, todo ano vocês estão acostumados aqui, né, a fazer esse convite, né? Gente, vamos refletir, né, na questão do Natal. E a nossa obrigação, né? A nossa casa é um local bendito de estudos, né? E de meditação. Nós temos que aproveitar. Vocês concordam comigo? Não podemos mais nos iludir, né? Temos que agora enfrentar as questões reais, fugir das ilusões, para que nós possamos reorientar a nossa caminhada, né? Aí ela pergunta no texto aqui, será que paramos para pensar, refletir sobre o significado desse nascimento? É apenas um fato histórico que celebramos? Nós já perguntamos também, é só um fato histórico? Pois se for apenas isso, nem mesmo estão fazendo direito, uma vez que a data é apenas uma convenção. Nós sabemos disso, não é isso? A data de 25 de dezembro é uma data convencionada, não é isso? No mundo cristão, para comemorar a vida desse grande espírito. Estudos mais elaborados mostram outras datas bem mais prováveis para a chegada do menino à Terra. Aqui tem um ponto, né? A nossa doutrina, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, ela nos preocupa muito com isso, né? A doutrina espírita está preocupado com a mensagem. Por quê? Porque um dos objetivos fundamentais do Espiritismo é resgatar a mensagem primitiva do Evangelho primitivo de Jesus. É por isso. É por isso que fatos locais e personagens pouco importam para nós. Ou têm importância secundária. Não é isso? Não é o primeiro. Qual é o motivo de grande importância, de grande grandeza? A mensagem. Tem um grande livro de um irmão cristão, um pesquisador de espiritismo chamado Hermínio Miranda, que escreveu um livro específico sobre isso. Cristianismo, a mensagem esquecida. E é bom nós lembrarmos, por que ele escreveu esse livro? Porque a mensagem realmente foi esquecida, né? Nós cobrimos a mensagem de Jesus de uma série de outras coisas, né? Filosofias e tudo mais, e que virou outra coisa, menos a mensagem de Jesus. Virou o cristianismo, que foi uma invenção de Lucas, né? Lucas é que propôs que o movimento, iniciado pelos apóstolos de Jesus e incentivado por Paulo de Tarso, se chamasse cristianismo, né? Para que fosse nomeado. Jesus mesmo, nosso querido mestre, o meigo rabi de Nazaré, não fundou nenhuma religião e muito menos criou nenhum ismo. Não criou nenhum ismo, né? Nem o cristianismo. A gente sabe disso, não é isso? Por isso que a gente tem que meditar realmente, né, nessas coisas, né? Então o cristianismo foca aqui na mensagem, porque ela realmente foi esquecida. E nós estamos hoje, desde 1857, data da edição do Livro dos Espíritos, pelo eminente professor Hippolyte, Denisard Rivail, nos convida, que é mais conhecido como Kardec, não é isso? Nos convida a relembrar essa mensagem. E é por isso que nós temos um livro específico para isso na codificação, não é isso? Que são 5 livros, não é isso? Só relembrando. Qual é esse livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós focamos na mensagem. Ela é que é importante. Perfeito? Então, feita essa ressalva, sigamos aqui. Aí o texto reafirma que não pode ser só por isso, né? Não pode ser apenas isso, só realmente comemorar um fato histórico. Seria muito pouco, não é isso? Toda essa balbúrdia a comemorar apenas um fato histórico. O nascimento dele é algo muito maior. É um marco para a humanidade. Não por dividir o tempo, vocês lembram? Antes de Cristo e depois de Cristo? Mas por ser o início da era do amor na face da terra. Olha que afirmação mais interessante. O início da era do amor na face da terra. Antes dele,
não compreendíamos o amor, e ele nos mostrou de uma forma inesquecível. Vocês lembram disso? Como é que Jesus nos mostrou? Ou seja, Jesus não veio apenas mostrar a mensagem. Ele, por isso que foi inesquecível, ele era a mensagem. Ele era amor. Como o Espírito puro que era, e continua sendo, governador do planeta, designado pelo Pai. Espírito puro, ele já é amor. Então Jesus não veio ensinar a nos amar, ele veio exemplificar, quer dizer, olha como é o amor. Ele era o amor. É importante essa reflexão, não é verdade? Tudo em Jesus era amor. Era a expressão maior do amor entre nós. Assim como Deus se reflete na natureza, não é isso? E é por isso que a natureza nos encanta, não é isso? Também nos deixa maravilhados. Porque a natureza nada mais é do que o próprio Pai materializado no nosso mundo. Jesus era isso, era o amor materializado entre nós. Por isso que ele marcou. Por isso que ele ficou em nossos corações. E vamos mais. Ele semeou esse amor nos corações. Lembram disso? Não foi no intelecto, né? Porque senão ele teria procurado a Grécia, né? Teria ido lá na Grécia, ido em Roma, em Alexandria, onde estavam os grandes centros intelectuais daquela época. Não interessava. Ele veio semear onde? Nos corações. Os corações haviam sido preparados, vocês lembram? Há muito tempo, pelos próprios filósofos. Vamos lembrar que Sócrates é considerado o precursor do cristianismo. Lá, 500 anos antes da vinda dele. Então o terreno já estava preparado. Nossos corações era um terreno preparado para que ele viesse semear. E Jesus fez isso com muito amor, porque ele era a expressão divina do amor. Semeou em nossos corações. E ele sabia que ia demorar tempo para semear. Assim como o lavrador sabe que, após preparar a terra e ele lança a semente, ele aguarda acontecer outras coisas, aguarda um tempo, aguarda tempos favoráveis, para que a semente germine, não é assim? Por isso que aquela parábola do semeador é lindíssima, né? Vocês lembram da parábola do semeador? Que lançou a semente, uma caiu ali, outra caiu acolá, e tal, e nem todas caíram em terrenos favoráveis. Né? Quais terrenos? Nossos corações. Né? Devido a vários fatores, nós não vamos discutir aqui. Mas, Jesus nos lembrava que, e ele sabia disso, que um dia essa semente iria germinar, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, lembrar disso, que Jesus não era aquele que veio nos ensinar o amor, mas sim, ele era o próprio amor. A exemplificação, né, divina da expressão lei de amor. Né? Uma das 10 leis morais que nós estamos seguindo. Aí o texto nos lembra, não, todos esses brilhos externos, essas suntuosidades estranhas, não representam o meninozinho em suas palhas. Não representam. Os panos, a palha, significavam o recolhimento e a simplicidade. Esses, os verdadeiros símbolos do Natal. Nossa, que legal, que lindo também. Por quê? A gente sabe que esses irmãos, que vêm das altas esferas siderais, quando precisam vir até nós, eles chegam sem alarmes, não é verdade? Eles chegam quase que no anonimato. Eles não precisam realmente serem anunciados com fanfarra e grandes eventos. Não, eles chegam, né, sutilmente. Por isso que ela diz que os panos e a palha significam o recolhimento e a simplicidade. Chegam de forma o menos barulhenta possível. E o mestre dos mestres, que vinha coroar a mensagem que já havia sido ensinada por outros mestres, enviados por esse Pai de amor e bondade, que tem misericórdia por todos os seus filhos. Ele veio coroar, não podia ser de outra forma, de uma forma anônima. Né? Ele só não pôde iludir os 3 reis magos, não é isso? Segundo a história, os 3 reis magos descobriram onde estava o menino Jesus, é verdade? Olha, não foi não. Tinha uma estrela aí que dedurava onde estava Jesus, e os caras sabiam ler os astros, né? Viram que aquela estrela era uma estrela estranha, né? Nossa! Aí eles seguiram as suas intuições e encontraram o menino Jesus e o presentearam, o reconheceram, não como
como o Jesus histórico, mas como aquele, o representante do amor no planeta. Eles sabiam disso, né? Bom, e todos nós também devemos saber, porque estudamos isso, Jesus sim marcava o início de uma nova era, porque se findava uma outra, a era primitiva do planeta. Começava-se uma nova era para o planeta. E Jesus veio marcar o início dessa nova era. E iniciar outro ciclo, que está se findando agora. Está se fechando, não é findando, né? Findando a gente está se fechando. Os ciclos se fecham, né? Para se iniciarem, para se reiniciarem. Vamos iniciar um outro ciclo, né? E é por isso que ele está entre nós de novo, de forma bem ostensiva, através da mensagem dos nossos irmãos espirituais. Então vocês vejam que irmão da estatura de um Jesus, que é o nosso governador, sempre está presente, sempre esteve presente. Ele nunca foi embora. Aquela ilusão de que ele foi crucificado, né? E que mataram o seu corpo físico, é só realmente uma ilusão. Porque ele continua existindo com o seu corpo espiritual, ressuscitou com o seu perispírito, provando o que ele veio ensinar, que todos nós também ressuscitaríamos no corpo espiritual. Porque todos nós temos o quê? Perispírito. E o que perece é apenas o corpo físico, não é isso? Não foi ele que provou isso? E maravilhou a todos, né? Criou virou um milagre, não é isso? Virou a mensagem principal. E é por isso que eles falam que a mensagem ficou esquecida, porque Jesus veio trazer o amor, vivenciar o amor. E o que nós queríamos, nos apegamos, foi nos fenômenos. E é curioso, porque hoje o Espiritismo, depois de 2000 anos, volta também a nos reavivar a mensagem cristã, e nós, novamente, nos apegamos aos fenômenos. Não é isso? Engraçado. A história, você vê que são ciclos que se repetem, num outro nível, mas se repetem. E agora estamos fazendo um esforço para realmente capturar a essência da mensagem, que é realmente o amor. Quer dizer, interiorizar em nós a questão do amor e não se preocupar muito com os fenômenos. Porque esses são passageiros, não é isso? São apenas fenômenos, são efêmeros. O que permanece? O amor, a mensagem. É isso que eu queria deixar bem claro. E eu acho que essa mensagem tenta nos trazer essas palavras, e que nós devemos continuar nos preocupando em gravar em nós a mensagem do Cristo, né? De uma vez por todas. Então, recolhimento. Ele falou em simplicidade e recolhimento. Recolhimento. O que vem a ser esse recolhimento? A viagem para dentro de si, para dentro de suas virtudes e imperfeições. E todos nós sabemos que temos mais imperfeições do que virtudes, não é verdade? Então, é realmente uma reflexão do que ainda temos que fazer. Conhecendo o que se precisa burilar e conquistar. Olha que lindo. Que nós sabemos que nós somos uma pedra divina em burilamento, não é isso? Não é isso que estamos fazendo? A cada reencarnação, a cada ciclo, nós vamos tirando aquela ganga, né, dessa pedra, que vai ficando cada vez mais bonita, né? Que vai liberando o seu brilho, né? Não é assim que acontece com as pedras preciosas, seu Américo? Quando busca lá, ela está incrustada na rocha, nós temos que burilá-la. E à medida que o buril vai lapidando, né? Aquele menino que trabalha as pedras, como é que chama? O ourives, né? Aquele que trabalham pedras preciosas, vai trabalhando aquela pedra, o brilho dela vai aparecendo, até que ela surge por inteiro, a gema por inteiro. Nós somos isso, porque nós somos gemas espirituais. E o trabalho que nós fazemos, queridos, de burilamento, é esse. A cada ciclo, a cada encarnação, nós vamos liberando das impurezas que nos cobrem. E toda a nossa espiritualidade vai se fazendo, né? Vai brilhando, vai aparecendo. O recolhimento da paz, da tranquilidade, perante os obstáculos da confiança em Deus. Olha que interessante essa mensagem. Ou seja, aquilo que nos sustenta, que vai dar sustentação, tranquilidade, né? O recolhimento da paz e da tranquilidade. Aquilo que nos sustenta, que é o nosso sustentáculo perante o quê? Os obstáculos. Porque a gente sabe que nesse mundinho de provas e expiações, porque é um mundo do segundo grau ainda, né, Sandro? Não é assim que nos ensinam? De provas e expiações, o que nós temos? Provas e expiações. Obstáculos, não é isso? Raros momentos a gente, né,
respira um pouco. Logo vem mais testes, não é isso? Termina um, começa outro. Por quê? Porque ainda nós temos que burilar essa chama divina, essa gema divina que está dentro de nós. Muito bem. E aí, simplicidade. Recolhimento, já falou. Simplicidade. Simplicidade é despir-se das complicações, dos excessos. Olha, despir-se das complicações. Nós somos muito complicados. E é por isso que nós encobrimos a mensagem cristã, que era limpa e clara, com as nossas complicações, durante séculos. Dos excessos. Quantos excessos nós cometemos, toda ordem, né? Ou não? Do supérfluo? Então, esse nem se fala. Né? O nosso mundo materialista, a nossa sociedade materialista, valoriza, ao contrário, ela valoriza o supérfluo. Por quê? Ilude, aumenta a ilusão das criaturas, né? Muito bem, pois é. E ele diz que complicações, excesso e supérfluo são as coisas que nos escravizam. E é verdade. Nos escravizam onde? Na grande ilusão da matéria, que é necessária, mas também é imperecível. Né? Não é isso? É impermanente. Não é isso? Porque está em constante transformação. E aqueles que se apegam acabam se decepcionando. Muito bem. Vocês veem quanto significado num só, num texto, que a gente tem que realmente dar uma esmiuçada? A gente não pode fazer aquele, né? Não passando. Assim que acontece com o Evangelho. Nós temos que estudar um pouquinho, parar, viu, gente? Ler uma página a cada dia, refletir. Por quê? Não basta ler, né? Nós temos que refletir. Despir-se do orgulho e do egoísmo. Meu Deus, eles estão fazendo. Por quê? Porque essa gema maravilhosa, divina, que está dentro de nós, está coberta ainda por orgulho e pelo lodo, né? Eles falam. Pelo lodo, pelo cascalho do orgulho e do egoísmo. Que tanto alarde faz em nosso coração, sufocando nossa verdadeira voz e encobrindo nosso real brilho. Brilho de deuses. Olha que lindo isso. Você lembra que Jesus nos disse que nós éramos deuses? Que podiam fazer as coisas que ele fazia e muito mais? Mas desde que nós burilemos, nesse trabalho, através ao longo dos séculos, sim, nós nos burilemos e um dia também seremos espíritos puros. É nesse sentido que Jesus estava dizendo. Não é isso que ele está dizendo? Ou não? É isso aí. Ok? Seríamos um dia chamados a cooperar com Deus, como ele estava fazendo. Em plano maior, porque em plano menor nós já colaboramos, estamos cientes disso também. Porque todos nós estamos colaborando com Deus, todas as suas criaturas. Desde o invisível, os vermes e as bactérias, os vírus, até os espíritos puros, todos estão colaborando. Conscientes ou inconscientes, mas todos colaboram. Né? Qual é a diferença? Os espíritos puros cooperam com o Pai, com Deus, com plena consciência. Essa é a diferença. Com plena consciência. Por isso que eles são também, nós os vemos como verdadeiros deuses, não é isso? Muito bem. É o ventilador aqui, tá, gente? Não desliga não, senão eu derreto. Ou aguenta a tosse ou derrete, né? Não, esse calor que está fazendo. Sim, o recolhimento e a simplicidade são os verdadeiros símbolos do Natal, como tão bem percebeu nossa poetisa, né? Cecília Meirelles. Simplicidade e recolhimento. É esse o conselho. E aí, como nós dissemos, que Jesus era a expressão maior do amor, essa lei divina. Eu fui até o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu reputo como o principal livro da codificação. Né? O principal livro para nós fazer esse burilamento. Né? É lógico que tem outros estão. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, Céu e Inferno. São livros também que têm que ser estudados. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de fundamental importância, porque ele nos guia nessa coisa do burilamento, do nosso próprio burilamento. E aí eu fui até ele. Lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e vocês lembram de quem ditou isso? Essas regras, essas duas regrinhas básicas, também esse grande mestre, né? Quando perguntado
quando demandado qual era o maior mandamento. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, do teu entendimento, olha só, e de todo o teu entendimento. Então isso significa também que nós temos que trabalhar para entender Deus, cada vez mais, e aqui Deus não dá para caber na nossa cabeça, nós estamos falando das suas leis, entender cada vez mais as leis de Deus. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Está aí tudo, não é isso que ele falou? Então por isso que eu peguei aqui, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E dentro desse capítulo, eu fui buscar lá nas Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Lázaro, que ele deu em Paris em 1862, que dizia justamente o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Olha, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então você vê que a doutrina sempre fala em progresso e realizado, fala em trabalho executado. Nada cai do céu, não é verdade? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, né? Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais no instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que informação interessante. O amor é o requinte do sentimento. Você vê a questão do progresso paulatino, instinto, sentimento, sensações, sentimentos e, finalmente, o amor. Nós estamos nessa caminhada. Nós estamos começando a querer sentir já. Olha que legal. Estamos saindo das sensações, né, que tanto caracteriza os reinos inferiores da criação, né, os seres que estão saindo se libertando dos instintos. Nós também pulsa em nós já essa gema que está despertando em nós, já começa a nos caminhar para a questão dos sentimentos, né? Saindo das sensações, das puras sensações. Por isso que eu gosto desse texto também, né? Aí ele vai acrescentar mais ainda: não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aqui ele chama essa coisa do sol, porque a alma, quando se desenvolve, realmente ela vai se transformando no sol. Por isso que Jesus é a luz deste mundo, é o sol deste mundo. Muito bem. Até que quando apareceu para Paulo, lá nas portas de Damasco, ele apareceu na toda a sua pujança, na sua verdadeira configuração espiritual. E o que aconteceu com Paulo? Cegou Paulo, não é verdade? Porque Jesus realmente é um sol. Aqui eu lembro uma declaração de Ramatiz, que dizia o seguinte: impossível os irmãos que aguardam Jesus novamente voltar na forma humana, porque seria como querer engarrafar o sol. Colocar o sol dentro de uma garrafa. Olha só a imagem que Ramatiz disse, né? Olha que interessante, né? Seria como querer engarrafar o sol. E é isso que nós nos transformamos quando nós burilamos o nosso espírito, nosso perispírito, né? O nosso espírito que se reflete no perispírito. Nós vamos nos transformando em luz pura, energia pura, né? Buscando a nossa essência. Outro texto, Fénelon. Fénelon, um discípulo dos grandes filósofos gregos, em Bordeaux, em 1861. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esses textos são fantásticos, gente. Você vê como é que deste fogo sagrado. Qual é o fogo sagrado? O amor. Nós também somos amor. Por isso que Jesus sabia disso. E ele falava: vós sois deuses. Porque ele via em nós os deuses em potenciais que nós éramos, né? E nós já estamos sentindo isso. Sentindo esses impulsos, né? De querer realmente aceitar o convite de Jesus. E esse texto continua. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente as alturas sublimes. Qual é esse sentimento? O amor.
que habita, que está lá em latência, mesmo nas criaturas mais vis, até nos criminosos. Percebe? O amor está lá. Né? Então, tudo está em nós. É por isso que temos razão quando os nossos irmãos superiores nos dizem que nós somos centelhas divinas. Portanto, Deus já está em nós, esperando apenas que nós lapidemos cada um. Aí é trabalho individual, sabemos disso. Né? É por isso que ninguém desenvolve igualmente, todos nós caminhamos por caminhos diferentes para atingirmos novamente, voltarmos a assumir a nossa essência divina. Ok? E Jesus veio nos ensinar esse roteiro. Por isso daí a importância da questão do Evangelho no lar. O estudo sistemático do Evangelho de Jesus, porque vai orientar esse trabalho de burilamento. É só isso que vai fazer. Vai nos orientar. É um código moral divino, trazido por esse mestre divino, qual nós comemoramos a sua vinda no próximo dia 25 de dezembro. E esse é o grande significado da sua vinda. Né? Vivenciar em nós, materializar entre nós a lei do amor. Né? Ou seja, ele mesmo como o amor materializado entre nós. Então, meus queridos, meditemos nisso com muita tranquilidade, muita serenidade e transformemos toda essa nossa conscientização em atitudes, em ações, em atos que já reflitam que nós estamos interiorizando o Evangelho de Jesus. Né? Nós sabemos que não basta falar, não basta estudar, nós temos que praticar. Jesus já vinha convidando a todos nós a trabalhar na sua vinha, né, aquela belíssima parábola, já desde quando ele esteve entre nós. E nós sempre recusando, não é verdade? Nós agora já estamos aceitando. Os trabalhadores da última hora, segundo nos falam, né? Os trabalhadores da última hora. Mas ele nos garantiu que mesmo os trabalhadores da última hora receberiam o mesmo salário. Só que precisavam trabalhar, não é isso? Precisavam trabalhar. Então, mãos à obra, que no próximo ano continuemos trabalhando nessa casa bendita que nos oferece essa oportunidade de trabalho. Não é isso? Todos juntos nos damos as mãos, não é isso? Nos sentimos mais fortes, mais encorajados e a tarefa fica até mais saborosa. Né? Com mais, nós vamos criando aquela vontade, aquele prazer de servir, e aí é que surge. Porque nós vamos descobrindo vamos deixando fluir em nós esse amor que está dentro de nós e que vem dessa joia rara que somos nós, forças divinas. Então tenhamos isso presente, lembremos das palhas, lembremos das luzes e envolvamos todos os nossos queridos irmãos nesse Natal em muito carinho e muito amor e vamos vibrar esse amor, vamos deixar que esse amor flua, né? Em forma de leveza, né? De sorriso, de abraços, de simpatia, de gentileza, não é verdade? É isso, meus queridos, que eu vim conversar com vocês hoje. Espero que esse papo nosso tenha servido para a reflexão nessa semana, ok? Bom Natal a todos, bom ano, até janeiro, tchau, fui. Que alegria estar encerrando mais um ano, né, gente? Que alegria estar encerrando mais um ano. Trabalhando. Trabalhando, é o último dia. Então, quem gostaria de fazer uma colocação, a gente vai pedir que seja referente ao tema, tá? Por favor, para não ser um discurso longo. Foco em Jesus, né? Foco em Jesus. Quem gostaria? Não, já vou embora. Já vai embora? Dom Américo, que legal, que alegria. Vamos lá. Escuta, a evolução da tecnologia também não produz a evolução do amor entre os homens. Olha, seu Américo, deveria andar juntos. Mas, infelizmente, a gente avança muito mais em tecnologia do que em moral, né? Já está provado. Um amigo, não lembro agora, Ramatiz de novo, escreveu, olha, no tempo da Era das Cavernas, o tacape, ou as armas rústicas, eram as armas que aqueles homens usavam, era a tecnologia que eles usavam para se defenderem. Qual é a diferença hoje? A única diferença é que nós usamos armas atômicas. Tecnologia.
armas que aumentam só o poder de destruição em massa. O objetivo é o mesmo, destruir o ser humano. Então, pelo lado da destruição, eu acho que não, hein? não, e o senhor tem razão, não é só pelo lado da destruição. A ciência avança muito, e apesar dos pesares, apesar da gente dirigir muito da nossa ciência para os atos belicosos ainda, para conquistar, dominar, o resquício, as consequências vão sendo também refletidas nas ciências médicas, né? vai refletindo nas ciências médicas, nas comunicações, né? Só que nós temos um problema evolutivo. Nós vamos utilizando todos esses desenvolvimentos, essas evoluções, sempre para um lado ainda negativo, porque é da nossa natureza. Ainda não somos, por exemplo, o WhatsApp. Nós devíamos realmente usar o WhatsApp, que foi uma comunicação rápida, para distribuir mais gentileza, ajudar com mais rapidez, fazer as coisas fluírem com mais rapidez, não é isso? E o que a gente vê, infelizmente, às vezes, é muita maledicência. A maledicência fluindo com maior rapidez, né? Então a gente vê muito isso, América. É isso que a gente faz esse contraponto. Então, a tecnologia realmente é necessária e vai nos levar para um outro patamar, mas A evolução desse amor. então é moral. O amor é moral. E ele não vem no mesmo nível. Ele vai, sim, acompanhando, mas não vem no mesmo nível, infelizmente. Mas é aprendizado. A ciência, sim, a ciência vai nos puxando, vai nos mostrando, vai nos abrindo o caminho, mesmo que às vezes à custa de muita dor. Né? E outra coisa, essa evolução é a vinda do Cristo. Sim. O Cristo veio, está aí, Exatamente. propagando toda essa evolução tecnológica. Então, mas ele focou no amor. Ele focou no amor, claro, ele vinha encerrar um período primitivo, vinha encerrar um período primitivo onde a lei que imperava, qual era a lei moral da época? A lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus veio, não, eu sou o amor, amai os vossos inimigos, né? Então, Jesus focava na moral, porque ele sabia que na tecnologia nós estávamos avançando. Como hoje, nós avançamos muito em tecnologia, mas ainda pecamos muito em moral. Senão não teríamos uma guerra do Iêmen, não teríamos um massacre de 85 mil crianças por ano no Iêmen, não teríamos a guerra da Síria, não teríamos a guerra na Crimeia, não teríamos mais guerra nesse planeta. Tá tudo resolvido, porque a tecnologia tinha resolvido tudo, né? Mas não é bem assim, porque nós destinamos muito a nossa tecnologia para o domínio do nosso irmão, e não para a lei de amor e de amor. Sim, exatamente. E eu concordei com o senhor. As consequências refletem na ciência, refletem em muitos setores, mas à custa de muito sofrimento ainda. Podia ser bem diferente. Nós podíamos já estar num patamar de compreensão maior, que não precisaria tanto sofrimento para a evolução moral. Exatamente. Exatamente. Graças a Deus. Você vê como é que Deus é misericordioso e aproveita tudo. Deus sabe que nós estamos trabalhando em equilibrar as duas asas, né? O intelecto e a moral. E Ele é tão bondoso e misericordioso que aproveita em tudo, até o negativo que nós produzimos, por causa da nossa ignorância, em favor de nós mesmos, renovando realmente medicina, conforto, tudo é revertido em prol de nós mesmos, mesmo apesar da nossa ignorância. Caetano, assim, eu sei que daria uma outra palestra, mas acho que dá para a gente dar uma resumida numa questão que às vezes fica um tanto mística e um tanto subentendida, a questão da evolução de Jesus. Porque de impacto, sem aquele conhecimento de toda a questão evolutiva do espírito,
a impressão que dá é que Jesus já nasceu evoluído, já nasceu daquela forma, né? E eu vou pedir para você, resumidamente, tocar um pouco nesse assunto, para que desmistifique um pouco essa questão do já nasceu evoluído. Pois é. Os irmãos nos afirmam que Jesus obedeceu todas as etapas de trabalho evolutivo que nós estamos fazendo. Ele saiu como centelha divina da mão do Criador, passou pelos todos os reinos inferiores da criação, por isso que ele é o mestre, porque ele sabia o que ele tinha vivenciado o que ele estava ensinando. E os grandes mestres são esses, né? Aqueles que vivenciaram. Tem que vivenciar em si mesmo. Por isso que ele tinha autoridade suficiente para ele vir falar dessa lei do amor. Então, inegavelmente, Jesus o Espírito puro é fruto da evolução. Como nós somos. Nós somos hoje frutos da evolução, que nós atingimos até agora. Lembro de novo, vou trazer aqui de novo o Ramatiz, que eu gosto muito, que ele impacta muito. Todo Jesus já foi um Hitler. Todo Hitler será um Jesus. Ponto final. Quer dizer, evolução. Todos passarão pelo mesmo trabalho. Né? É isso aí, esse grande resumo. Mas ok? Hoje estamos gostando, hein? Vamos lá. Sim, vamos lá. Existem algumas informações dizendo que Jesus, ele conseguiu a evolução, lógico, como você falou, sem pular etapas, né? E até ele fala que a natureza não dá salto, mas dizem que ele seguindo uma linha reta, né? Não cometeu muitos erros grosseiros, assim como nós, né? É lógico, dá para entender. O bom aluno que faz as lições, que obedece os professores, que faz a lição de casa, certamente vai seguir mais rápido e vai vencer com mais eficiência os tempos de escola daquele que não estuda, que não faz as lições, que não obedece os professores, que não ouve os pais. Não é isso? Somos nós, aqueles que realmente descuidam do seu trabalho evolutivo, vai levar mais tempo, né? E é por isso que eles falam que Jesus talvez tenha obedecido muito mais as leis, infligido menos as leis de causa e efeito. Mas isso é uma informação também que só serve a título de informação, porque todos nós passaremos pelo mesmo processo. Serve como exemplo para nós, que nós também devemos seguir as leis, fazer o trabalho que nós viemos fazer, seguir as leis morais, para que nós consigamos avançar mais, ok? Em direção ao nosso modelo, que é Jesus, né? É isso. Verdade. Obrigada, É verdade? Caê. Mas ok? Não. Não. Deixa eu guardar aqui. Todos nós passamos, mas cada um tem um tempo determinado. Exatamente. Certo? Porque tem uns que conseguem passar mais rápido. Exatamente. Que é daí que ele falou de Jesus, que às vezes as pessoas confundem isso daí, entendeu? Jesus realmente, eu aprendi dessa maneira também e acredito nisso. Ele foi o mais esperto de todos que foram criados pelo Pai. Ele foi muito, assim como ele, teve outros também que atingiram o mesmo grau, né? Foram espertos. E entre nós, o que existe é essa diferença. Uns fazem mais rápido do que o outro. É um estágio, gente. A doutrina espírita nos ensina claramente que a condição de espírito puro é um estágio. É o último estágio da evolução. E Jesus é entre a comunidade crística, não é verdade, que nós chamamos? Não é isso? É um dos. Né? Jesus é o governador de um planeta. Imagine os governadores de galáxias, de sistemas solares, de quadrantes ádicos, de universos. Né? Então, é isso. Por isso que a doutrina espírita traz esperança e reafirma Jesus como exemplo. Por quê? Nos dá essa esperança de que nós trabalhando, nós também vamos nos libertando da ignorância e isso vai nos condicionando a atingir essa etapa que Jesus também atingiu. De ser instrutor sideral, né? Deixar de ser aprendiz para ser instrutor sideral. Certo. Muito obrigado, gente. Muita paz, muita luz para todos os corações. E sigamos firmes e confiantes nessa luta evolutiva, ok? Seguindo o Evangelho de Jesus. Aí, o código está aí, não é verdade? Muita paz.
Então vamos lá, queridos. Agora, nesse momento, nós vamos fazer então as nossas doações. Lembrando, né, do que é importante. Os nossos sentimentos, aqueles que um pensamento que a gente dirige a alguém ou às pessoas, ao nosso planeta. Que todos juntos podemos muito mais do que isoladamente. Então, nesse momento, mais tranquilos, mais calmos, nós vamos envolvendo o nosso planeta tão querido em vibrações de luz, de harmonia, de paz, para que haja mais amor entre as nações, entre os povos, envolvendo cada cantinho desse planeta, levando essas energias de refazimento a todos quantos necessitem. Nós vamos envolvendo as pessoas que estão em conflitos ainda, os países que ainda estão em guerras, que através dos mensageiros de luz, de paz, vão tentando amenizar o sofrimento dessas pessoas. Nós vamos vibrando, pensando, pedindo aos amigos da espiritualidade que possam envolver também os hospitais, onde há tanto sofrimento ainda, levando o lenitivo a cada um deles, envolvendo também os profissionais dessa área, para que possam cada vez mais encontrar a cura desses males. Envolvendo também os nossos amigos que ainda se encontram encarcerados, envolvendo-os também em bons pensamentos, para que possam se recuperar, para que possam também trilhar o seu caminho. E vamos hoje, especialmente lembrando do que Jesus veio nos ensinar, que é só o amor que pode transformar tudo, né, à nossa volta. Que possamos sentir e vivenciar esse amor cada dia, em cada gesto, em cada atitude que a gente tenha, transformando em gentilezas, em trabalho, em melhoria. E nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui, por ter recebido hoje esses ensinamentos, e que possamos realmente receber Jesus em nosso lar, nesta data. Graças a Deus, Pai, por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos aguardar, tá bom? Para ser chamado para o passe.